Salmos 73, que nos foi incumbida essa grande tarefa, né, de nós ministrarmos sobre o tema, e que diz o versículo 17, né, a parte A diz assim: até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei no santuário de Deus. Mas, queridos, o que nos chama a atenção, não é, é que o Salmo 73, ele foi escrito escrito por Asaf. E diz a história que Asaf era um dos líderes, né? Um dos líderes músicos do templo, né, de Israel. E Asaf, amados, quando nós vemos o contexto histórico do Salmo 73, por que Asaf, né, por que no versículo 17, ele diz: até que eu entrei no santuário de Deus, né? Aí nós vamos entender todo o contexto do livro de Salmos 73. Quando nós lemos o Salmo 73, logo no versículo 2, né, existe algo interessante e que nós vamos aprender nesta noite, que ele diz assim, o Salmo 73, versículo 2 diz assim: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, por pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Quando nós lemos este Salmo 73, Asaf, ele começa a se indignar, não é? Por conta que os infiéis estavam prosperando, seguindo o seu curso de vida. Mas vejam só, o versículo 2 ele vai dizer que há um conflito interior do salmista. Esse conflito nos chama a atenção que ele começa a observar a prosperidade dos ímpios e que aparentemente e a aparente falta de consequência para as suas más ações. Então Asaf, ele quase se deixou influenciar pela inveja e pela dúvida, quase perdendo a fé e o caminho. Aí ele diz o seguinte, queridos: quanto a mim, quase me desviaram os meus pés. Asaf, ele começa uma luta interna, não é? Uma luta interna pelo fato de ver, de olhar para os infiéis, para a prosperidade dos infiéis. Ele quase se desvia, ele quase chega a pecar, não é? Olha só o que ele diz no versículo, a parte B: pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. O que ele descreve aqui é que a proximidade do seu desvio, a tentação foi forte, que ele quase chegou a sucumbir. Quase chegou a sucumbir. Vejam só o que ele vai dizer ainda: mas eu quase tropecei, os meus passos quase escorregaram. A causa principal da quase
queda de Asaf foi o que, irmãos? A inveja da prosperidade dos ímpios. O que levou é que ele quase caísse, quase escorregasse, quase pecasse, quase desviasse, foi o que? A inveja da prosperidade dos ímpios. Por isso que ele diz: quase desviaram-se os meus pés. Não é? Quase se desviaram os meus pés. Por quê? Porque ele teve inveja. Porque ele olhou para o quê? Para a prosperidade dos ímpios. E isso foi o quê? Um gatilho para que a sua vida espiritual, para a sua vida espiritual, isso foi um gatilho. Quando ele percebeu, ele quase, porque ao olhar para a prosperidade dos ímpios, para invejar a prosperidade dos ímpios, ele quase se desvia. Não é? Pastor, por que o senhor está trazendo aqui? Porque quando eu estava estudando o Salmo 73, eu circulei alguns versículos que nos chamam a atenção, porque se nós formos ler todo o Salmo 73, ele está bem explícito, não é? Ele está bem claro, ele está bem contundente, o que traz a indignação deste homem de Deus, do que traz o seu questionamento, as suas interrogações para Deus, por que ele estava nessa situação. Vejam só, o versículo 2 ainda diz que Asaf, ele expressa o que? Ao observar a aparente facilidade e sucesso dos ímpios, e ele começa a questionar a ordem divina. Ele começa a questionar a ordem divina e a justiça de Deus. Ele começa a questionar Deus. Ele começa a questionar a justiça de Deus. Ele começa a indagar Deus. Ele começa a fazer comparações, não é? Com a vida do ímpio, com a vida com o que os ímpios levou a um estado de confusão e quase chega a tropeçar em sua própria fé. Asaf começa a questionar a Deus. Asaf começa a questionar a ordem divina, começa a questionar a justiça divina, a justiça de Deus. Irmãos, o que Asaf questiona aqui é o que muitos de nós às vezes questionamos. É o que muitos de nós às vezes colocamos ponto de interrogação, não é? No curso da vida que hoje está acontecendo. Porque Asaf faz lembrar nós mesmos quando nós começamos a questionar a Deus. Observa que Asaf, ao questionar Deus, ele passa a tropeçar em sua fé. Ele tropeça na fé. Não é? Ele coloca a sua fé em dúvida. Ele começa a questionar. Ele começa a se preocupar. Ele começa a fazer questionamentos com Deus sobre não a vida dele, mas primeiro ele olha para a vida alheia, a vida do ímpio, a vida do homem
que não tem Deus, a vida do homem que não tem compromisso com Deus, a vida do homem que não tem intimidade com Deus, a vida do homem que não sabe o que é Deus, que não compreende Deus no seu entendimento. Olha só o que ele vai dizer, não é? Versículo 2. E isso causa o que, irmãos? Nele, isso causa uma crise espiritual. Isso causa uma crise espiritual. Quando ele começa a questionar a ordem divina e a justiça de Deus, ele duvida da sua fé. E quando ele duvida da sua fé, ele causa uma crise espiritual no seu interior. O versículo 2, porque ele diz assim: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, não é? Porque ele começou a questionar, ele começou a fazer questionamentos. Mas olha só, outro versículo que nos chamou a atenção, porque aí ele começa a partir do versículo 3 até o versículo 8, ele começa a colocar os adjetivos, os questionamentos a Deus, ele começa a fazer várias perguntas a Deus, mas no versículo 9, ele diz assim: olha, ergue a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. O que Asaf quis dizer com isso? Asaf, ele descreve aqui a arrogância dos ímpios. Asaf põe na sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Asaf está dizendo: Deus, eles são arrogantes. Estou parafraseando, tá? Ele descreve que os ímpios são arrogantes. Ele descreve que eles põem na sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Quando ele diz assim, essa expressão mostra que eles falam mal de Deus. Eles falam mal de Deus e dos outros, e com orgulho e arrogância. É isso que Asaf está dizendo: olha, eles são arrogantes, eles são orgulhosos, eles falam mal de ti, eles não têm respeito de ti, não é? O que Asaf quer dizer? Que põe na sua boca contra o céu. Eles blasfemam contra Deus, eles falam mal dele e questionam a sua justiça, não é? A sua língua percorre a terra. Essa é a parte que mostra que eles espalham suas palavras de arrogância e desprezo por toda a terra, e criticam e julgam pessoas. É isso que o versículo 9 está dizendo para nós, irmãos. Ergam a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Eles são arrogantes, eles falam mal de ti. Olha só o que Asaf, não é? É como se Asaf colocasse Deus na parede e diz assim: tu está vendo? Como é que eles podem ser prósperos? Como eles podem ser felizes? Como eles podem enriquecer? Versículo 10: pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copos cheios lhe espremem. Irmãos, para nós entendermos a Bíblia, não é? Para nós compreendermos a Bíblia, compreendermos todo um contexto, não é? Nós temos que
para entendermos o texto e entender todo o contexto da história. Era um momento de aflição, era um momento em que ele estava questionando sobre todas essas coisas, tudo que estava acontecendo. Não é? E o versículo 10 vai dizer o seguinte, que Asaf, ele descreve a tendência das pessoas de seguirem o exemplo dos ímpios, buscando suas orientações e aceitando suas palavras como verdade. E isso ocorre porque, superficialmente, os ímpios parecem prosperar, não é? Isso acontece porque eles estavam prosperando e não sofrem consequência nenhuma de seus atos, levando outros a questionar o quê? Questionar a justiça de Deus, e se desviarem do caminho da retidão, porque eles fazem todo tipo de coisas horrendas e prosperam. Eles não têm temor de Deus e prosperam, não é? Eles são felizes, eles são arrogantes, eles são egoístas, eles falam mal de Deus e estão prosperando, e são alegres, e são ricos, e estão enriquecendo. Então, o que Asaf está dizendo? Então, o que eles estão fazendo, estão servindo de exemplo para os outros, blasfemando contra Deus, sem nenhuma consequência das suas atitudes, não é? Dos seus atos. Isso, vejam só que ele diz assim, e isso mostra que os ímpios parecem não sofrer as consequências dos seus atos, e levam outros a fazer o que eles estão fazendo, e ficam debochando de Deus. E aí, quando ele diz assim, e as águas de copo cheio se espremem, o que quer dizer isso? Presente em algumas traduções pode ser interpretado como uma referência à abundância e satisfação que os ímpios parecem desfrutar. Parece que eles estão desfrutando e aumentando a tentação para os outros seguirem os seus passos, não é? Estão fazendo e estão prosperando, e quem está olhando diz assim, eles estão ali, não tem temor de Deus nenhum, mas estão prosperando. Tem crente, irmãos, que pensa assim. Tem crente que vê dessa mesma maneira, nessa mesma perspectiva. Olha o que Asaf, o que ele disse, que quando ele quase desviou-se, ele diz assim, a minha fé ficou abalada, eu fiquei trêmulo, quase que eu caía, não é? O versículo 14 vai dizer assim, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Na versão corrigida diz assim, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. E diz que este versículo expressa o que? O sofrimento, o sentimento de sofrimento contínuo do salmista, quando ele se diz assim, que ele se sentia atormentado e disciplinado por Deus diariamente. Ele diz, todos os dias,
tenho sido afligido e castigado a cada manhã. É o que ele está dizendo: Senhor, todos os dias tu vem e me disciplina. Todos os dias eu estou sentindo, eu estou com a alma aflita. A minha alma está aflita, porque eu estou sendo disciplinado todos os dias por ti. Você entende o que é isso? Sabe o que é isso? Disciplinado todos os dias? É porque a palavra vai te trazer a lembrança de que você é crente e que você tem o Espírito Santo dentro de você, e que a palavra de Deus agora, você não é mais quem, você não se manda mais, mas a palavra está ali te orientando, te instruindo, para que você seja disciplinado, conduzido, orientado, sustentado por Deus. O salmista estava dizendo: olha, todos os dias eu sou disciplinado por ti. Oxalá, queridos, se nós formos todos os dias fôssemos disciplinados pelo Senhor. Mas como, pastor? De que forma? Porque quando nós queremos errar o alvo, o Espírito Santo nos lembra aonde, para onde nós vamos. Não é? Vejam só, queridos, escuta só o que a Bíblia vai dizer. Interessante isso. No livro de João, no capítulo 14, Jesus, ele dá as últimas instruções para os discípulos, certo? Os discípulos começam a se perturbarem. Os discípulos começam a questionar nos seus pensamentos se ele vai embora, ele vai partir, ele vai nos deixar. O que nós iremos fazer agora? São questionamentos que os discípulos estavam fazendo. Eles começaram a questionar: o que nós iremos fazer agora? Para onde nós iremos? O que nós iremos fazer? Quem irá nos conduzir? Quem irá nos orientar? Quem irá nos instruir? Aí Jesus diz assim: olha, eu vou, mas enviarei outro Consolador. E este Consolador vos fará lembrar tudo que eu vos ensinei. Quem é o outro Consolador, irmãos? O Espírito Santo. E aí nós vamos entender, queridos, que o Espírito Santo é o Cristo que está vivo em nós. Porque Paulo vai dizer agora: não sou eu mais quem vivo em mim, mas não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Entende isso? Aí Asaf começa a questionar: Senhor, eu estou todos os dias sendo disciplinado, todos os dias sendo orientado, todos os dias sendo conduzido por ti. Aleluia. O versículo 14. Mas o versículo 15, Asaf vai dizer assim: se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia as gerações de teus filhos. Não é? O versículo 15, o que ele está dizendo assim, ó: falarei assim, eis que pecaria contra a geração de teus filhos? Não. Segundo a tradução corrigida, vai dizer o seguinte, queridos, que ele reflete uma luta interna do salmista, e essa luta que ele estava considerando expressa publicamente a sua dúvida e frustração sobre a aparente prosperidade dos ímpios. E o versículo 16
Ele diz assim: quando eu pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Quando ele diz assim: quando eu pensava em entender isto, para mim foi muito doloroso. Ele diz que ele foi doloroso, eu não queria entender, eu não queria compreender, eu não queria aceitar, eu não queria compreender por a dificuldade do salmista, amados, em compreender a prosperidade dos ímpios e a aparente falta de justiça divina. Ele não queria entender isso, ele não queria compreender essa situação, ele não queria aceitar. Sabe por quê? Porque ele era crente fiel, ele servia a um Deus vivo, mas ele estava passando luta, ele estava passando dificuldade, ele estava enfrentando problemas, e ele não queria compreender isso. Por que eu estou passando esta luta que estou passando, e eles estão aí, vivendo uma vida boa, aparentemente boa? Por que eu estou sofrendo e eles estão aí? Porque se eu sou um crente fiel, se eu sirvo a Deus, se eu guardo a palavra, se eu ando na presença do Senhor, se eu entendo que Deus é o Deus da minha vida, e que sem Ele eu nada sou, não posso fazer nada sem que Ele esteja na minha vida. Ele não queria compreender isso. Mas a Bíblia, queridos irmãos, ela é tão linda, que ele vai dizer assim: olha, eu não queria compreender nada disso, eu não queria entender nada disso, eu queria desistir da fé, eu queria largar tudo, abandonar tudo, eu não queria mais servir a Deus, como muitos fazem, e até fazem. Mas ele disse uma coisa: até que eu entrei, aleluia, até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu fui para a casa de Deus, até que eu clamei, até que eu fui para o local certo. E sabe o que significa santuário de Deus, irmãos? Intimidade, lugar de consolo, lugar de paz, lugar de vitória, aleluia, lugar de renovo, oh aleluia, lugar de poder, lugar de restauração de crente, aleluia. Ele estava desanimado, mas ele foi para a presença do Pai. Oh, aleluia, aleluia. Aí eu entendo, queridos, olha só que Asaf vai dizer, lá no versículo 25, ele diz: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há outro, e na terra não há quem eu deseje além de ti. E o versículo 26 diz: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Aí nós vamos ler, querido, o versículo, Salmo 16, o versículo 2, quando o salmista diz assim: a minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, e não tenho outro bem além de ti. O homem só vai entender, queridos, quando ele entra na presença de Deus. O homem só vai compreender isso quando ele entende que nenhum significado há na vida e nenhuma felicidade pessoal se ele não tiver a presença de Deus. Ele diz: nenhum bem eu tenho além de ti, não há outro bem, não há outra coisa, não há riqueza, não há coisa melhor,
olha só o que ele vai dizer lá no versículo 5, ele vai dizer assim: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice transborda. Sabe o que significa a porção da herança, queridos? A herança, queridos, quando ele diz que a herança é o cálice, são o próprio Senhor, é um aspecto importante da nossa herança espiritual como crentes. Diz: se alguém ama e guarda a palavra do Senhor, como diz João capítulo 15, versículo 7, se nós o amamos e guardamos a sua palavra, nós temos herança com Deus. Mas para que termos herança com Deus, nós temos que entrar no santuário. Para entrarmos no santuário, nós temos que ter intimidade. E para termos intimidade, nós temos que ter um relacionamento. Para termos relacionamento, nós temos que ter comunhão. Entende? Para nós vencermos as lutas e as guerras, nós temos que ter comunhão. Para nós sermos vitoriosos, para que nós venhamos vencer todas as batalhas, porque a própria Bíblia diz que, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Asaf disse assim: eu estou passando por luta, eu estou enfrentando problemas, eu estou enfrentando dificuldades, e sou um homem justo, e temo ao Senhor. Eu sei que a minha vida sem Ele não é nada. Eu sei que se fosse o amor de Deus, eu não estaria vivo. Não é? Ele clama isso. Mas o próprio Jesus disse assim: tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós só vamos vencer o mundo, irmãos, se nós entrarmos no santuário. O santuário não é somente um local físico, não. O santuário, irmãos, é um local onde a presença de Deus, ela reina, aonde a presença de Deus habita, e ela habita dentro de mim e de você. Ela tem que ser de dentro para fora. Como o salmista vai dizer assim: deleito-me em fazer a tua vontade. Sabe o que ele quis dizer com e deleitava-se em fazer a vontade do Senhor? Porque ele diz assim: olha, eu não estou fazendo nada obrigado, eu não estou sendo forçado, mas isto aqui é voluntário, isto aqui é porque eu estou reconhecendo que sem ti, se tu não estiver em mim, nada posso fazer. Deleitar-se, ele diz assim: eu coloco toda a minha vida nas tuas mãos, a minha vida é tua, eu dependo de ti, eu não só dependo, porque depender é uma coisa quando nós dependemos, não é? Depender é quando nós assim: Senhor, tudo, não faço nada se tu não estiver, não posso nada se tu não fores. Queridos, entenda uma coisa: quando nós lemos em Gênesis capítulo 1, quando Deus sopra nas narinas do homem, o homem passa a ser alma vivente. Nós entendemos aqui, queridos, que esse mesmo Deus que soprou nas nossas narinas, e se nós temos vida, se nós podemos andar, caminhar, falar, respirar, é porque Ele concedeu. Mas Ele pode tirar a qualquer hora e a qualquer momento. Eu não sou dono da minha vida, você não é dono da sua vida. Nós somos dependentes dEle. Nós dependemos dEle, nós vivemos para Ele, por meio dEle. Tudo que há, tudo que existe, tudo que há de existir, é por Ele. Aleluia. Deleito-me em fazer a tua vontade.
tenho prazer, eu tenho alegria, a minha alma regozija-se, a minha alma saltita, a minha alma, ela fica eufórica, alegre, a minha alma se rende, a minha alma se prostra em fazer a tua vontade. Entrar no santuário é isto. Estar no santuário é isto. Estar no santuário, entrar no santuário, compreender a vontade, entender a vontade de Deus, vencer as lutas, as batalhas, vencer os porquês, vencer os questionamentos, vencer as dificuldades, vencer as lutas. Vencemos se nós estivermos no santuário. Vencemos se nós tivermos comunhão. Vencemos se nós tivermos intimidade. Vencemos se nós nos achegarmos a Ele. Entende isto? E como nós vamos nos achegar a Deus, irmãos? Meditando na Sua palavra. Estudando a Sua palavra. Gastando tempo na Sua palavra, lendo a Sua palavra, se alimentando da Sua palavra, entendendo a Sua palavra, buscando a Sua palavra. Porque aqui, por isso que o Salmo 1 vai dizer assim: bem-aventurados são aqueles que meditam na Tua palavra de dia e de noite. Bem-aventurados, são felizes, são alegres, são felizes, são pessoas. Glória a Deus. Não vão sucumbir. Sabe por quê? Porque a palavra, ela é vida. Ela é saúde, ela é paz, ela é refrigério, ela é alimento. Aleluia, não é? É alimento. Ele questionou, irmãos. Muitos de nós questionamos. Muitos de nós duvidamos. Muitos de nós olhamos. Olha, aí eu trago mais aqui algo que o Espírito Santo chama agora a nossa atenção. Sabe o que é isso? Ao invés de nós olharmos para Deus, ao invés de nós não desviarmos o nosso foco, nós vamos olhar para outro, ou para outrem. Asaf olhou para o mundo, para os ímpios. E quando ele estava com os olhos dele lá no mundo, nos ímpios, olhando a prosperidade dos ímpios, veio a inveja, a falta de fé. Anote isso aqui para você, grave na sua mente, grave na sua mente. Quando nós olhamos para o mundo, vem a inveja, a falta de fé, a blasfêmia, não é? O questionamento, todas essas coisas nós começamos a colocar, começa a rodear os nossos pensamentos, e isso rodeou o pensamento de Asaf. Mas quando ele entrou no santuário, ele sentiu alegria, ele sentiu paz, ele sentiu refrigério. Ele disse assim: melhor estar na presença de Deus, melhor é servir a Deus, melhor buscar a Deus, melhor é sentir Ele, melhor é servi-lo, melhor é agradá-lo, melhor é estar com Ele, melhor é Ele é a minha herança, Ele é o meu tudo.
Aleluia. Não é? Ele é o nosso tudo, igreja. Não há outro, não há outro, não há outro. E quando nós olhamos para Ele, nós nos deleitamos nele. Nós nos deleitamos na sua palavra, nós temos alegria na sua palavra, nós temos prazer na sua palavra. O salmista, quando ele disse assim, me alegro quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você sabe por que ele falou isso? Parece que ele falou da boca para fora. Não, ele estava uma vida contínua, uma vida diária com Deus, uma vida diária com Deus. Por isso ele sentia essa alegria na alma. Nós temos que ter essa alegria contínua. Essa alegria contínua, irmãos. Não é só no espaço físico, mas é aqui dentro. Presença, intimidade, comunhão. É estar com Ele, é falar com Ele, é sentir Ele, é saber que Ele está contigo, é saber que Ele vai te orientar, é saber que Ele vai te conduzir, é saber que Ele não vai deixar você errar o alvo. Você não vai errar o alvo. Se você estiver conosco, nós não iremos errar o alvo, igreja. Nós não iremos errar o alvo, ao invés de olharmos para o mundo, ao invés de olharmos para os ímpios, ao invés de olharmos para os homens perversos, que estão aí vivendo a sua vida de qualquer jeito, vamos olhar para Ele, para Deus, para o autor e consumador da nossa fé. É Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Aleluia. É Ele. É Ele. Vamos nos colocar de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração com os irmãos. Jesus poderoso. Oh, aleluia. Há uma graça tão grande neste lugar. Há uma graça tão grande, porque nós somos aqueles que somos lavados pelo sangue de Jesus. E nós estamos aqui não porque merecemos. E você está na presença do Pai. E na presença dele você pode fazer agora sim. Entrega tudo para Ele, entrega tudo para Ele nesta noite, entrega tudo para Ele. Coloca tudo nas mãos de Deus agora. Coloca tudo nas mãos de Deus. Todos os questionamentos, todas as dúvidas, tudo aquilo que você olhou para o mundo e começou a questionar com Deus, e começou a questionar sobre a sua justiça. Por que tu está fazendo? Porque tu é crente. E às vezes até o teu vizinho ou até alguém conhecido teu fez algo, mas a justiça de Deus ainda não veio sobre a vida dele. Ele está dizendo: ei, entra na minha presença, entra no meu santuário, entra no meu aconchego. Eu quero ter um relacionamento contigo. Eu quero revelar a minha glória. Eu quero revelar o meu poder sobre a tua vida. Eu quero mostrar o quanto eu sou poderoso na tua vida, o quanto eu tenho guardado a tua vida e tenho guardado os teus. Porque é assim que Ele fala. Porque Ele tem guardado os teus. Ele tem cuidado dos teus. É Ele que tem colocado as mãos sobre os teus e tem guardado a vida deles, assim como tem guardado a tua, assim como tem guardado a minha e guardado a vida dos meus, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. E quando nós entramos no santuário é quando nós entramos na presença dEle, é quando estamos na presença dEle com intimidade e com comunhão. Nós sentimos Ele falar, Ele agir, Ele operar, Ele bradar.
e dizer que Ele é que tem poder para fazer, porque Ele é que faz, não sou eu, não é você. Nós não temos que nos preocupar com isso, não temos que preocupar com o que o mundo está fazendo aí fora. Nós temos que olhar para Ele, nós temos que levantar os nossos olhos para Ele e dizer: Deus, estou aqui, eu quero te servir, eu quero rasgar o meu coração, derramar minha alma diante de ti, Deus. Aleluia! É isso que nós temos que fazer, e deixar Ele operar, e deixar Ele fazer. Aleluia! Se você entregou, deixa na mão dele. Se nós entregamos, deixa na mão dele, deixa ele agir, deixa que ele vai fazer, deixa que ele vai abrir portas. Não importa como, não interessa de que maneira, porque ele faz o inexplicável. Ele faz o inexplicável. Você pode até questionar: como vai acontecer? Ele faz o inexplicável. Por isso que Ele é Deus. Por isso que Ele é Deus. Porque o inexplicável Ele faz. Aquilo que eu não posso, aquilo que eu não faço, aquilo que eu não tenho condição de fazer, Ele faz. Mas aquilo que eu tenho condição de fazer, qual é o que eu tenho condição de fazer, meus irmãos? Eu tenho condição de chegar na presença dEle, eu tenho condições de me prostrar diante dEle, eu tenho condições de dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, Senhor. Faça isso, que Ele vai fazer o resto, que Ele vai fazer as outras coisas. Oh, meu Deus! Esse é o Deus que nós servimos. Entra no santuário, entra na presença, chama a atenção de Deus, rasga a alma, derrama o coração diante dEle e peça para Ele inflamar a tua alma, o teu coração. Peça, diz: Senhor, eu quero sentir esta alegria, eu quero sentir esse gozo, eu quero chorar, eu quero falar em mistério, eu quero pular, mas eu quero, Senhor, a Tua presença na minha vida. Oh, aleluia! Se você não pode mais com as tuas forças, deixa que Ele faz por ti. Ele diz assim que o nosso trabalho é descansar nele. Meu Deus! Meu Deus, aleluia, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos sustente, em nome de Jesus. Eu quero agradecer.